Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era um dia comum no tribunal de Savannah, onde o ar estava carregado com o aroma familiar de bancos de madeira polida e encostos de couro desgastados. A luz fraca filtrada pelas grandes janelas com cortinas grossas banhava o salão com uma atmosfera solene. A juíza Mara Johnson, conhecida por sua imparcialidade e sabedoria, folheava os documentos de um novo caso enquanto ajustava seus óculos retangulares de armação dourada. Sua postura ereta e seu olhar penetrante revelavam um foco inabalável, apesar dos leves sinais de fadiga em seu rosto. À sua volta reinava a rotina. Os murmúrios dos advogados, debruçados sobre suas anotações, misturavam-se ao farfalhar de papéis cuidadosamente manuseados. Um oficial de justiça, parado junto à porta, observava a sala com discreta vigilância, enquanto um escrivão digitava metodicamente em um teclado, registrando os detalhes de um caso anterior. De vez em quando, uma única tosse quebrava o silêncio, um lembrete da tensão opaca que pairava naquele espaço onde cada palavra podia mudar uma vida. O tribunal, com suas imponentes colunas e paredes adornadas com molduras exibindo citações sobre justiça, parecia suspenso no tempo. No entanto, por trás dessa fachada de serenidade, uma energia latente parecia vibrar, anunciando que aquele dia aparentemente comum poderia tomar um rumo inesperado. Mas tudo mudou quando o policial anunciou o nome do acusado. Amara congelou, a pena em sua mão pairando sobre o papel. O nome pronunciado de forma neutra pelo policial trouxe de volta uma enxurrada de memórias que ela pensava enterradas para sempre. Uma onda de emoções conflitantes a invadiu, misturando surpresa, dor e uma pitada de nostalgia que ela não sentia há décadas. Ela ergueu os olhos lentamente, deixando os documentos para se fixar no homem que avançava entre dois guardas, com os pulsos presos por algemas brilhantes. Caminhava com uma lentidão quase resignada, cada passo parecendo carregado pelo peso invisível dos anos. Seus ombros ligeiramente curvados revelavam uma vida marcada por dificuldades, e seu rosto, marcado pelo cansaço e pelo fracasso, trazia as cicatrizes de um passado que ela só conseguia imaginar. Mas foram os olhos dele que a atingiram com mais força. Aqueles olhos, eles não mudaram. Ainda brilhavam com uma intensidade familiar, um brilho indefinível de desafio e melancolia. Amara sentiu o coração afundar. Ela já conhecera aqueles olhos, quando pertenciam a um garoto despreocupado, rindo alto enquanto corria ao seu lado pelos becos empoeirados de Willow Creek, sua vila de infância. Ela se viu novamente uma garotinha de cabelos trançados, compartilhando sonhos de futuro com aquele mesmo olhar que agora parecia tão distante da inocência de outrora. Amara piscou, tentando afastar as lembranças que a inundavam, mas elas eram implacáveis. Ela se lembrava dos verões escaldantes explorando os campos dourados, das brincadeiras que os faziam esquecer as limitações de suas pequenas vidas rurais e das promessas que haviam feito um ao outro sob o velho carvalho da aldeia. O que acontecerá desde então para transformar aquela criança esperançosa no homem destruído que agora estava diante dela? O silêncio no tribunal pareceu se prolongar infinitamente enquanto Amara lutava para controlar a avalanche de emoções que ameaçava dominá-la. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Ela era a juíza ali, não a garota de Willow Creek. No entanto, uma pergunta incômoda martelava sua mente. Como ele chegou lá? Amara e Ezequiel cresceram juntos, unidos por uma amizade rara e profunda que muitas vezes transcende as barreiras impostas pela sociedade. Ele, filho de uma modesta família de agricultores, passava os dias ajudando os pais no campo, com as mãos bronzeadas pelo sol e pelo trabalho árduo. Ela, filha de um respeitado comerciante da aldeia, vivia em uma casa confortável, cercada de livros e pela esperança de prosseguir os estudos. Apesar das diferenças sociais, eles compartilhavam uma conexão única, forjada na inocência da infância e alimentada pela sede compartilhada de liberdade e pelos sonhos de um futuro melhor. Juntos exploravam os campos dourados que margeavam sua aldeia, descalços na terra quente, rindo alto enquanto corriam atrás um do outro pela grama alta. As tardes eram frequentemente passadas no riacho cintilante, onde flutuavam em barcos de casca de árvore e imaginavam aventuras distantes. Sob o grande carvalho que se erguia orgulhosamente no centro da terra, trocavam segredos, sonhos e promessas que então acreditavam inquebráveis. Ezequiel sonhava em viajar e descobrir o mundo além das colinas de Willow Creek, enquanto Amara ansiava por uma vida de aprendizado e realizações. Aos seus olhos infantis, tudo parecia possível desde que estivessem juntos.
Mas a cumplicidade entre eles foi abruptamente interrompida pelos preconceitos e expectativas sociais da época. Quando a amizade começou a atrair olhares de desaprovação na aldeia, o pai de Amara interveio firmemente. Homem orgulhoso e preocupado em preservar a honra da família, ele considerou o relacionamento deles inapropriado e ameaçou Ezequiel com consequências terríveis se ele continuasse a ver a filha. Amara ainda se lembra do dia em que seu pai proferiu aquelas palavras duras, que ressoaram como um trovão no coração de sua filha. Ezequiel, embora afetado, obedeceu, compreendendo que sua mera existência na vida de Amara havia se tornado uma fonte de conflito. O último encontro deles aconteceu sob o grande carvalho, onde ele prometera jamais esquecê-la, embora suas palavras estivessem carregadas de tristeza. Amara o observara se afastar, incapaz de impedi-lo, com as lágrimas turvando sua visão. Foi o fim da amizade deles, mas não das memórias. Cada momento que passaram juntos permaneceu gravado na memória de Amara, como fragmentos de um passado distante, mas precioso. Os anos se passaram, as distâncias e as escolhas da vida os separaram ainda mais, mas ela às vezes se pegava pensando nele, imaginando o que havia acontecido com ele, lamentando o que haviam perdido por causa das barreiras impostas pelos adultos. No presente, Amara lutava para conter o turbilhão de emoções que ameaçava trair seu papel de juíza imparcial. Diante dela, Ezequiel, o homem que outrora fora seu inseparável amigo de infância, permanecia ereto, mas visivelmente exausto. Ele era acusado de roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão? Acusações graves o suficiente para abalar até os espíritos mais resilientes. Mesmo assim, Ezequiel proclamou sua inocência com calma e dignidade, recusando-se a se curvar ao estigma que o pesava. A advogada de defesa Naomi Elis, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhar penetrante e voz confiante, iniciou sua argumentação com um fervor que atraiu a atenção de todo o tribunal. Reconhecida por sua capacidade de frustrar as armadilhas mais ardilosas da acusação, Naomi atacou implacavelmente cada ponto fraco das provas da acusação. Seus argumentos eram precisos e metódicos, mas movidos por uma indignação palpável. Ela expôs não apenas as falhas gritantes da investigação, mas também o contexto profundamente falho da prisão. Um momento crucial no julgamento mudou a percepção de muitos presentes. Uma testemunha ocular, vizinha de Ezequiel, relatou vividamente os eventos do dia em questão. Ezequiel havia sido preso enquanto corria em seu próprio bairro, carregando uma sacola. A sacola, apreendida pela polícia e apresentada como prova incriminadora, continha apenas pão e leite, comprados minutos antes no supermercado local para alimentar seus filhos. O depoimento também revelou que a prisão havia sido realizada com brutalidade desproporcional, apesar da completa ausência de qualquer evidência que sugerisse conduta criminosa. Naomi destacou uma estratégia de acusação problemática: tentar manchar a reputação de Ezequiel trazendo à tona um erro de juventude, um pequeno furto que ele cometeu aos 17 anos. Embora esse delito tenha sido apagado de sua ficha após anos de conduta exemplar, a promotoria insistiu em vincular esse incidente passado às acusações atuais. Naomi denunciou essa tática como uma tentativa desesperada de justificar uma prisão claramente baseada em preconceito racial, em vez de fatos concretos. Amara, embora profundamente perturbada com o caso e suas implicações pessoais, permaneceu impassível, ouvindo atentamente cada argumento. Sabia que seu dever era proferir um julgamento justo, mas não podia ignorar a ressonância deste caso com as injustiças sistêmicas que frequentemente observara em sua carreira. Quanto mais ouvia, mais claro ficava que este caso não se tratava apenas de Ezequiel, era um espelho das lutas cotidianas de tantos outros. Amara observava em silêncio, com o rosto impassível, mas a mente atormentada. O peso de seu papel como juíza se chocava com a tempestade de emoções despertada pela história que compartilhara com o acusado. Ela se lembrava da criança que conhecera, aquela que sonhava com liberdade e grandeza, e agora via um homem marcado por repetidas injustiças. No entanto, sabia que seu dever não era deixar que suas memórias guiassem seu julgamento, mas garantir que a verdade e a justiça triunfassem. Naomi, implacável e determinada, continuou a desmantelar o caso da promotoria, peça por peça. Sua alegação não apenas defendeu Ezequiel, também iluminou verdades mais profundas sobre os preconceitos raciais que assolam o sistema judiciário. Ela detalhou como a polícia, ao ver um homem negro correndo em um bairro residencial, imediatamente presumiu que ele era culpado. Ela ressaltou que não havia provas materiais, que não havia testemunhas e que o caso da promotoria se baseava apenas em suposições e preconceitos. Cada palavra de Naomi ressoava como um martelo,
ecoando no silêncio atento do tribunal. Os jurados pareciam cada vez mais perturbados. Os murmúrios na plateia revelavam uma mudança sutil, mas perceptível, uma percepção coletiva de que aquele caso era mais do que a acusação contra Ezequiel. Tornará-se um símbolo das injustiças cotidianas sofridas por tantos outros, e Naomi usava cada argumento para trazer essa verdade à tona. Quando chegou a hora das deliberações, Mara observou o júri sair da sala com expressões graves. Ela sentiu uma tensão pairar sobre a sala, como se todos estivessem prendendo a respiração. Enquanto isso, Ezequiel permanecia imóvel, com os olhos baixos e as mãos nervosamente entrelaçadas. Parecia preparado para qualquer resultado, ciente de que a justiça, para ele e tantos outros, nunca era uma certeza. Depois do que pareceu uma eternidade, o júri retornou. O presidente do júri se levantou, segurando o veredito nas mãos. Mara, com um gesto profissional, pediu silêncio, embora a sala nunca tivesse estado tão silenciosa. Ela encontrou brevemente o olhar de Ezequiel antes de ler as palavras que mudariam sua vida. Após análise dos fatos e deliberação, o júri considera que as provas são insuficientes. O réu, Ezequiel Carter, é absolvido. A sala irrompeu numa mistura de suspiros de alívio, aplausos abafados e murmúrios emocionados. Ezequiel ergueu lentamente a cabeça, seu olhar incrédulo pousando em Naomi, que lhe lançou um sorriso tranquilizador. Suas mãos tremeram levemente ao perceber o verdadeiro significado daquelas palavras, sua liberdade, sua inocência restaurada, mesmo que as cicatrizes daquela provação permanecessem. Mara, embora permanecesse estoica, sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. Anunciou o fim da audiência com a voz firme, mas ligeiramente trêmula. Assim que Ezequiel foi libertado das algemas, seus olhares se encontraram novamente. Foi breve, mas o suficiente para que ele lhe desse um aceno quase imperceptível, uma mistura de gratidão e reconhecimento mútuo por um passado que jamais haviam esquecido. Nos corredores silenciosos do tribunal, onde passos ecoavam suavemente no chão de ladrilhos, Mara avistou Ezequiel, encostado na parede, braços cruzados, parecendo perdido em pensamentos. A luz da tarde filtrava-se pelas janelas altas, banhando a cena com uma claridade suave e reconfortante. Por um momento ela hesitou, sem saber o que poderia ou deveria dizer, mas algo em seus olhos, uma dor silenciosa misturada a uma resiliência inabalável, a atraiu. Aproximando-se lentamente, ela sussurrou com uma voz cheia de arrependimento. Ezequiel, me desculpe. Por tudo. Ele olhou para ela com as feições marcadas pela provação, mas um sorriso triste iluminou seu rosto. Seus olhos, que outrora expressaram tantos sonhos de infância, agora pareciam mais velhos, mais sábios, mas ainda imbuídos de um brilho indelével de esperança. Mara, você não pode mudar o passado, respondeu ele suavemente. Mas hoje, você fez a coisa certa. E isso significa mais do que tudo. Obrigado. Ela sentiu um nó na garganta quando ele pronunciou essas palavras. Ele usará o apelido que só ele lhe dera, uma relíquia da juventude despreocupada. Antes que ela pudesse pensar mais, ele abriu os braços, e ela se aninhou nele sem hesitar. O abraço foi breve e significativo, uma ponte frágil entre o passado fragmentado e aquele momento de compreensão mútua. Quando eles se afastaram, Mara olhou para ele memorizando aquele rosto que se tornará tão familiar e ainda assim, imbuído de tantas histórias que ela não havia compartilhado. Tome cuidado, Ezequiel, ela finalmente sussurrou, com a voz um pouco trêmula. Ele assentiu, com um sorriso genuíno nos lábios. Você também, Mara. Continue lutando pelo que é certo. É o que você faz de melhor. Ele se virou e foi embora, sua silhueta se fundindo lentamente à luz da tarde. Mara o observou partir com o coração pesado, mas estranhamente em paz. Aquele momento, por mais simples que parecesse, dissipara algumas das sombras que pairavam sobre a história que compartilhavam. Naquele dia, o tribunal fora muito mais do que um local de julgamento. Foram teatros de reconciliação, um espaço onde verdades enterradas encontravam luz. Mara sentiu um calor estranho invadi-la, uma certeza de que aquele julgamento, aquele encontro, marcaria uma virada não apenas para Ezequiel, mas também para ela. Ela ficou ali por um momento, imóvel, observando o sol se pôr lentamente através das grandes janelas, e um leve sorriso suavizou suas feições. A justiça, pensou ela, não estava apenas nos veredictos. Ela também estava presente naqueles momentos de verdade, perdão e reconexão, mesmo em meio à dor.